Amém, queridos? Vamos lá então. Eu quero trazer um pouco de contexto para vocês a respeito daquilo que a gente vai estar falando hoje. Bom, eu tenho certeza que todos vocês aqui, queridos, vocês conhecem a história de quando Deus ele usa Moisés para libertar o povo que estava sendo cativo no Egito. Vocês conhecem essa história, né? A maioria de vocês acredito que até já viu filmes sobre isso, é uma história bem famosa. Moisés é um cara bem conhecido, até por quem não lê muito a Bíblia. Moisés ele é um cara, assim, talvez um dos mais conhecidos do Velho Testamento. A gente sabe que Deus usou a vida dele de forma muito poderosa. Mas eu quero que você preste atenção em algumas coisas aqui que eu vou... Sabe, queridos, tudo que eu vou falar, eu prometo para você que está na Bíblia. Eu não vou conseguir ler tudo por causa de tempo. Então eu vou só dizer aonde está e você pode ler em casa e garantir que o que eu estou falando é verdade. Mas a história é mais ou menos assim. Eu vou tentar resumir ela bem rápido. Moisés, quando ele nasceu em circunstâncias bem adversas. E o faraó, ele decretou, o faraó é um símbolo... faraó é um símbolo de Satanás. Faraó é um símbolo de Satanás. E a gente sabe que Satanás, ele não quer que o mover de Deus aconteça. Nunca quis, nunca vai querer. E quando Moisés ele nasce, o faraó ele dá um decreto que fosse matado todo menino, né, na nação. E você conhece a história, é uma história bem famosa, parece assim um filme, porque a mulher vai lá, a mãe de Moisés coloca ele dentro de um cesto, coloca no rio. Quem encontra esse filho é a mulher de Faraó, quem encontra essa criança, ela cuida dele, pede para Faraó para manter aquela criança e, milagrosamente, a pessoa que ela escolhe para cuidar daquela criança, amamentar ela e tudo mais, é a própria mãe de Moisés. É uma história muito linda, é uma história que mostra o amor, o cuidado, o carinho de Deus e o propósito de Deus na vida de Moisés. Agora, a vida de Moisés, queridos, ela é definida por 3 ciclos. O primeiro ciclo vai assim, entre aspas, vai de 1 a 40 anos. Foi o tempo que ele estava vivendo no palácio, ele era um príncipe no Egito, ele era um cara que recebeu estudo da melhor qualidade, ele era um príncipe, resumindo, ele era um príncipe no Egito. Então imagina, né, quanto que ele estudou, quanto que ele pôde ter oportunidade na vida dele, mas quando ele tinha 40 anos de idade, já porque ele sabia que ele era judeu, ele sabia que ele não era egípcio, e porque ele tinha dentro dele o chamado de Deus de ser libertador, é interessante a gente estudar isso na Bíblia, como assim Deus ele desperta a gente, muitas vezes antes de a gente ter noção do que a gente está fazendo na vida ainda. Moisés ele se irrita quando ele vê um egípcio maltratando um judeu, ele vai lá e mata o egípcio, e por conta de ele ter matado o egípcio, ele tem que fugir da terra do Egito. Eu sei que a história, eu estou passando aqui muitos anos em segundos, mas não é difícil de você entender, a maioria de vocês já conhece a história. Ele foge do Egito e ele fica 40 anos vivendo no deserto. Claro que ele está casado, ele está cuidando das coisas do seu sogro, ele está lá, mais 40 anos. Mas com a idade de 80 anos, a gente sabe que Deus ele chama Moisés. A sarça começa a pegar fogo, ele vai lá, Deus fala com ele, Deus chama ele, ele tem um pouco de medo, ele não quer aceitar de vereda, mas depois ele entende que Deus está com ele, que Deus vai adiante dele, que ele vê o poder de Deus se manifestando na vida dele, na frente dele, ele vê uma vara vira cobra, depois vira a mão de novo, a mão dele fica em lepra, depois volta de novo a ser normal. É uma história muito interessante, mas a questão aqui, Deus ele dá uma missão para Moisés muito difícil. Porque a missão que Deus dá para Moisés é a seguinte: Moisés, a missão que eu tenho para ti é que você vá até o Egito, retorne para o lugar de onde você fugiu, já começa aí, porque é uma missão difícil de forma pessoal para ele. Meu relógio está com problema, ele já ia cair. Pronto. Então, já estava difícil a situação, porque pessoalmente para Moisés já ia ser uma coisa diferente, ele tinha que voltar para o lugar de onde ele saiu. Para ele já era difícil. Essa é outra mensagem. Mas, de certa forma, queridos, Moisés ele vai até o faraó, e o desafio de Moisés é o seguinte: ele olhar para os olhos de faraó e dizer assim, ó, faraó, essas 2 milhões de pessoas que constituem praticamente toda a tua classe operária, que está já sob o teu domínio há 400 anos, presta atenção nos detalhes, 400 anos, não é 2 anos, 3 anos, 10 anos, 400 anos os judeus estavam sendo escravizados pelos egípcios no Egito. O trabalho deles era fazer tijolo. Por 400 anos
aquele povo judeu, que toda a nação era escravizada pelo Egito, 400 anos. Queridos, quantas gerações dá 400 anos? Eu não sei. Se você for contando aí que a cada 20 anos a pessoa... Porque aquele tempo o pessoal acho que era mais ligeiro que hoje. Dava 20 anos, a maioria do pessoal já tinha uns filhos. Então, imagina quantas gerações não dá de fazer em 400 anos, gente. Só para você se assustar, o Brasil tem o quê? Quantos anos tem o Brasil? Quem sabe aí? 500 e alguma coisa, né? Eu lembro que teve a contagem regressiva dos 500 anos, deve estar uns 500 e alguma coisa, né? Ninguém sabe aí? Eu também não sei, eu tô falando, mas não sei. Mas a gente deve estar com uns 508, sei lá. No Google aí. Então, mas beleza. Gente, olha só. O Brasil, ele tem um pouco mais de idade do que a idade que os judeus foram escravizados no Egito. Não é de assustar? É tempo, desculpa o termo, pra caramba. É muito tempo que eles estavam sendo escravizados. Então, aquilo que Moisés está pedindo para Satanás, não deixa de ser, mas aquilo que Moisés está pedindo para Faraó, é uma coisa muito, muito radical. Tão radical que Faraó ele não abre mão. Faraó ele não diz assim, que isso, cara? Não, beleza, você veio aqui, tá, pode levar tudo. Claro que não. Faraó falou assim, ó, aqui não. E aí você conhece, você já viu nos filmes, eu não tenho tempo de falar porque não é o objetivo da mensagem, mas Deus ele começa a lançar pragas sobre o Egito. E essas pragas, cada uma delas, talvez em outra oportunidade a gente fala sobre o significado de cada praga, mas cada uma das pragas tinha um significado. Por exemplo, só vou falar duas. Por exemplo, uma das pragas é que aquele rio, era o Nilo, se não me engano, é o Nilo? O rio ele vira em sangue. Sabe por quê? Porque os egípcios eles adoravam o rio Nilo. Era como um deus para eles. Eles acreditavam que aquele rio ele tinha vida e a capacidade de reprodução. E o que Deus faz? Faz com que o rio fique morto e tudo que está dentro dele morre. Então, não é que Deus só está fazendo coisa assim para quebrar o coração do povo, mas Deus também está mostrando quem que é verdadeiramente Deus. Ó outra, vem aquela carrada de rã, né, sobre a terra. A rã também era um animal adorado pelos egípcios, tanto que tinha um deus lá que eu não lembro o nome, que é um nome bem louco, que a cabeça era de rã, e era estátua para tudo qualquer canto no Egito desse deus aí. E então, aquele que eles adoravam, o animal que eles adoravam, que eles julgavam ser Deus, que abençoava a vida deles, é o animal que vem e começa a destruir tudo. E você segue ali cada uma das pragas. Mas o que eu quero que você preste atenção agora, a partir de agora, que eu vou falar, até agora foi contexto, agora começa a mensagem. As primeiras 9 pragas, Moisés ele fez através do seu cajado. Todas. Moisés estendia o cajado, a praga acontecia. Moisés estendia o cajado, a praga acontecia. Mas na última praga, quem causou a praga, não que todas elas não eram Deus, mas não foi Moisés que levantou o cajado. Na última praga, a única coisa que Moisés pôde fazer foi ouvir a voz de Deus e obedecer, trazendo a mensagem para o povo. E queridos, a mensagem que eu tenho para trazer hoje para vocês, ela é um pouco... Eu falei que ela é um epa, porque ela acorda a gente como igreja. Porque a Bíblia diz claramente que assim como foram nos dias de Moisés, seria nos últimos dias. Nós estamos vivendo no final dos tempos. Se você perguntar para mim quando que vai ser, eu não sei. A Bíblia diz que nem Jesus sabe. Não é interessante isso? A única pessoa que sabe é o Pai. Deus Pai sabe, mas nem o Filho foi revelado. É isso que a Bíblia diz. Nós não sabemos o dia, mas a gente pode saber a estação. É que nem uma mulher grávida, a não ser que você marque a cesárea. Mas como é que funciona com a mulher grávida? Você está grávida. Então você sabe quando está de 1 mês, quando está de 2, quando está de 3, quando está de 4, quando está de 5, quando está de 6, quando está de 7. Quando está no 8º, eu não sei, estou chutando aqui porque eu não tive essa experiência. Mas, de repente, você começa a ficar mais ligada. No 9º mês, o pai está toda hora ali, deixa eu ver se tem gasolina no carro, né? Deixa eu ver, já tem a rota certinha pro hospital, ó, o dia que for o dia, rapaz, eu tenho essa rota aqui, que é a rota que eu descobri. Você já tem tudo certinho, já tá, a mala já fica pronta, fica tudo certinho, por quê? Porque você sabe, tá para chegar o meu filho. É isso que a Bíblia diz que nós não conheceríamos o dia exato, mas nós saberíamos a estação. E quando nós estudamos a palavra e vemos os sinais de como o mundo está hoje, nós sabemos que nós estamos sim no final dos tempos. Nós estamos nos aproximando, querido, nós estamos no final dos tempos.
Semana passada eu falei um pouco sobre isso. Se nós estudarmos a restauração da igreja, e se a gente descobrir o que Deus já restaurou, você vai descobrir que Deus está na última restauração da igreja. A gente se converteu já numa igreja que você é batizado nas águas, que você fala em línguas, que você é cheio do Espírito Santo, em que a palavra ela é pregada, que nós lemos a Bíblia, que nós estudamos a palavra de Deus. Ou seja, Deus ele restaurou muito da igreja, restaurou o discipulado, está restaurando a adoração, coisas que haviam se perdido. Deus restaurou a dança, a alegria dentro da igreja. Até 20, 30 anos atrás, ninguém ousava pular na igreja, ninguém ousava dançar na igreja, ninguém ousava ligar uma distorção de guitarra na igreja. Não estou dizendo que Deus está restaurando a guitarra na igreja, não é isso que Deus está fazendo, mas Deus está restaurando a alegria de você não ser religioso e de você se manifestar diante de Deus com seu coração, com quem você é. Bom, é importante, queridos, que a gente entenda e que a gente olhe para essa história de Moisés libertando o povo do Egito, porque a mesma coisa que aconteceu com eles é o que acontece conosco hoje. Preste atenção, isso aqui é muito interessante. O Egito é a representação do mundo que nós estamos vivendo. O Egito é o mundo que nós estamos vivendo. E a terra prometida é a representação do céu. Então o que a Bíblia diz? Que Jesus ele vai vir para levar a igreja para o céu. Eu sei que eu estou usando termos mais simples, mas é isso que a Bíblia diz. Que um dia Jesus vai voltar e quando ele voltar, ele vai levar a igreja junto com ele. Agora, é interessante, queridos, que a gente vê que antes de a terra soltar antes de Faraó soltar os judeus, a gente vê que precisou haver uma grande crise sobre a terra. Mas quem que estava por trás dessa crise? Quer ver? Vamos lá. Quem que estava por trás das... Perdi a palavra. Das pragas. Quem que estava por trás das pragas? Quem que diz aí? Não. Quem que fazia as pragas acontecer? Deus. Agora, pensa, você está vivendo no Egito. E de repente aparece uma praga. Quem que você acha que é? Você está lá. Você não está aqui nessa cadeira branca ouvindo eu pregar. Você está lá vivendo. E aparece uma praga. Quem que você acha que é? Capeta. Na hora. Demônio desgraçado que está se levantando na minha vida. Não é isso que a gente vai falar? A gente vai ficar indignado. Se você não sabe o que Deus está fazendo, você pode facilmente orar errado nos dias de hoje. Por exemplo, a crise que está se levantando sobre o mundo, muita coisa é satânica, mas muita coisa, queridos, a gente não percebe e é Deus que está manifestando na terra. Eu não estou dizendo que Deus quer que a gente fique ruim, não. Mas muitas vezes uma crise precisa vir para que Deus ele possa preparar a igreja. Se a gente estuda, queridos, a história de Moisés, a gente entende o que está acontecendo hoje. Deus ele envia a crise para que o povo dele possa ser liberto. Agora, o interessante é a gente entender a última praga, como que ela foi, por que ela foi do jeito que ela foi e o que ela resultou. Eu garanto para ti, você pode anotar aí no seu caderno e ler em casa. Isso que eu vou começar a narrar a partir de agora, está no final do capítulo 11 de Êxodo e no capítulo inteiro, no capítulo 12 inteiro do livro de Êxodo. Isso que eu vou começar a compartilhar agora com vocês, que é a última praga. Deus ele chama Moisés e ele fala para Moisés assim, Moisés, essa é a última praga, depois dessa praga a gente não vai mais precisar ficar brincando de praga, porque dessa o faraó não vai aguentar. Eu sei que ele está resistente, mas essa é a última. Não vai precisar de outra, você pode ficar tranquilo que nessa não vai precisar fazer nada. Nas outras Moisés tinha que levantar o cajado. Nessa não vai sair da tua unção essa última praga. E o que acontece, queridos, é que Deus ele dá instruções muito claras para Moisés. Fala comigo, instruções claras. Sempre quando Deus ele está prestes a finalizar alguma coisa na terra, as instruções são claras. São claras. Por exemplo, quando Deus ele ia finalizar a terra na vida de Noé, vocês podem ler na sua Bíblia no livro de Gênesis, Deus chama Noé e diz assim, ó, Noé, estou muito triste com a terra, estou muito triste com o homem, e a gente vai fazer um reset. A gente vai fazer vamos fazer uma limpa aí, a gente vai começar de novo e eu escolhi você para isso, porque você é um homem temente, se agrada, ele acha graça nos olhos de Noé, e Deus, ele dá uma instrução totalmente clara para Noé. Ele diz o que construir, o tamanho construir, a altura de construir, como fechar a arca.
ele fala instruções totalmente claras para Noé. Por quê? Porque Noé ele tinha que construir uma arca para o grande dilúvio vir. Agora, queridos, Noé é um dos caras mais interessantes da Bíblia. Porque tu imagina a fé que uma pessoa tem que ter para ela ficar 120 anos construindo uma coisa que nunca ninguém viu, que nunca ninguém precisou e que não tem sentido nenhum de ter. Imagina as pessoas perguntando, Noé, o que você está fazendo? Gente, não é um final de semana que ele ficou 120 anos. 120 anos. E Noé, todos os dias em obediência ao Senhor. Todos os dias em obediência, construindo aquilo que Deus mandou ele construir. A arca é o símbolo da igreja. Deus ele quer construir uma igreja nos dias de hoje que quando a crise vir, quando as coisas começarem a estourar, essa igreja ela pode no meio da crise flutuar. Ela pode permanecer no meio da crise. E a igreja não é esse lugar branco que você está sentado. A igreja é eu e você. Deus quer construir a igreja. Deus quer construir o caráter da igreja para que quando as coisas venham, quando as coisas começarem a acontecer, você esteja bem. A mesma crise, queridos, que destrói um povo, ela levanta outro povo. É interessante que se você chegasse, talvez você não conheça a história, eu vou terminar ela. Deus chama Moisés e ele diz, Moisés, o que eu vou falar para você agora é muito claro para você instruir o povo. Então olha só as instruções que Deus deu para Moisés de acordo com a última praga. Deus chama Moisés e diz assim, Moisés, fala para que o povo pegue um cordeiro, prepare desse jeito, cozinhe desse jeito, use essas ervas aqui para você temperar, e essa família, de acordo com o tamanho da família, se for uma família menor, um cordeiro mais novo, se for uma família maior, um cordeiro maior, mas a questão é que não vai poder sobrar nada do cordeiro, vai ter que comer tudo do cordeiro. E ele fala assim, essa é a primeira coisa que você vai instruir. Ele falou, a segunda coisa que você vai instruir, peça com que eles peguem o sangue do cordeiro que eles mataram para comer e eles vão colocar nos umbrais da porta da sua casa. Já vou explicar melhor isso no final. Outra coisa que Deus mandou para Moisés, peça para que os pais de família, eles acordem os seus filhos e a sua família à meia-noite e vista eles da seguinte forma, e falou como deveria vestir. Tá estranho, né? Mas você já vai entender o sentido disso. E aí Deus ele diz assim, porque à meia-noite, o anjo de morte, gente, não é um anjo, um demônio, é um anjo enviado de Deus, ele vai passar pela terra do Egito. E todo aquele que obedeceu, o seu primogênito está salvo. Mas aquele que desobedecer, o seu primogênito morrerá. Esse anjo, queridos, ele não está vindo, presta atenção, esse anjo ele não está vindo, ele não é um anjo racista. O anjo ele não está, ele não chegou lá para dizer assim, aqui o egípcio eu vou aniquilar, o judeu eu vou manter. Não, o anjo ele não sabe quem é quem. Como você está entendendo? O anjo ele só sabe a diferença de obedeceu e não obedeceu. Assim é no final dos tempos. O anjo ele não vem, o julgamento ele não vem para a nossa vida dizendo assim, deixa eu ver quem está na igreja. Já está na igreja, vou passar reto. Não. A diferença não é se você está na igreja ou se você não está, meu irmão. Te falo com carinho. Mas a diferença não é se você é por fora, está bonito ou não. A diferença é você obedeceu ou você não obedeceu. E esse anjo, a Bíblia diz que ele vem, e Deus mesmo falou para Moisés, quando ele passar a meia-noite, se ele não vê os umbrais na porta, ele vai entrar e ele vai matar o primogênito. E assim aconteceu. Chegou meia-noite, foi uma das coisas mais... Eu fico tentando imaginar. Foi uma das coisas mais terríveis que eu acho que uma pessoa poderia ver. Você imagina, o Egito era a nação mais poderosa da terra naquela época. Talvez a cidade mais bonita, maior que tinha. Tu imagina o grito de desespero à meia-noite naquela cidade, quando todos os pais começaram a acordar e ver que o seu filho não tinha morrido. Milhares de primogênitos morreram. Não só de pessoas, mas de animais também, é o que diz a Bíblia. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque lembra o que eu falei? Deus, a Bíblia diz isso, claro, que isso aqui é versículo bíblico. Deus, ele escreveu essas coisas para que no final dos tempos as gerações futuras pudessem entender o que Deus quer fazer nos últimos tempos.
Isso aqui é claro, isso aqui é Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus. E nós estamos vendo no final dos tempos, nós temos que, como igreja, ter discernimento do que nós devemos fazer. Essa mensagem de hoje não é uma aula, agora ela vai ficar muito prática na tua vida. Porque Deus, ele dá instruções muito claras para Moisés a respeito do que ele deveria fazer como líder de um povo, para que ele preparasse a igreja para poder ser liberta da terra, para poder ser liberta do faraó, para poder ser liberta do reinado do faraó e da escravidão, para que eles pudessem começar uma jornada e essa jornada ia levar eles até a terra prometida. É claro, e eu quero conversar contigo hoje sobre essas coisas que Deus fala para Moisés e que ele diz para Moisés falar para o povo. Porque, queridos, essas 4 coisas que a gente vai falar agora, a gente precisa entender como que elas se aplicam na nossa vida. Quer ver? Ó, primeira, Deus fala para Moisés o que eles deveriam comer. Fala assim, cordeiro. Fala mais forte, fala cordeiro. Ah, mas faz de conta que agora nós todos somos judeu lá da época. Mas daí chega a gente assim meio diapasão, assim, a gente chega assim, não, mas hoje eu não tô com vontade de comer cordeiro. Hoje eu quero uma picanha. Todo mundo olha para o Brunão já com uma picanha. Hoje eu tô querendo comer, sei lá, tô querendo comer um bife de frango, não gosto de carne vermelha. Gente, nesse dia, você não podia escolher o que você ia comer. A voz era clara, coma cordeiro e não deixe nada na mesa. Falou até como preparar o bicho. Cordeiro. Sabe o que isso significa? Significa os princípios corretos da palavra de Deus. O que significa comer o cordeiro na nossa vida hoje? Significa não mascarar a verdade. Em outras palavras, você não pode escolher o que você gosta ou você não gosta na palavra de Deus. Qual é a direção? Coma tudo. Não, mas eu só gosto dessa parte aqui do cordeiro. O que a Bíblia diz? Coma tudo. Sabe como é que hoje muitas pessoas elas querem vir para a igreja ou elas querem se converter? Elas escolhem o que elas vão acreditar. E elas escolhem o que elas vão viver. Lucas, o negócio é o seguinte, cara, que mensagem hoje que você pregou do amor de Deus. Eu gostei dessa mensagem, cara. Eu acho que eu sou uma pessoa amada mesmo. Jesus me ama, Ele é bom, Ele me ajuda, Ele está comigo. Nossa, que mensagem poderosa, essa mensagem aí que você pregou. Aí de repente vem o tio Adair um dia aqui e prega, por exemplo, de dízimo e oferta. De como a gente deve ser fiel nas nossas finanças com o Senhor. Aí você já fica meio assim, não, gostei mais da mensagem da semana passada. Essa mensagem dessa semana aqui eu acho que está muito radical. Aí na outra semana, vem outra pessoa pregar e ela prega como você tem que ser um homem de uma mulher só. Você tem que ser fiel no seu casamento, você tem que viver em pureza, você tem que guardar os teus olhos. Aí você pensa assim, não. Essa mensagem aí, eu não sei se eu quero. Eu gostei mais daquela do amor. Aquela que fala que eu sou importante, sabe? Que eu sou amado, que a bênção de Deus vai vir. Nossa, essa mensagem é poderosa. Queridos, nos últimos dias, não que nos primeiros não era assim, mas nos últimos dias a voz é clara. Coma o cordeiro inteiro. Você não pode escolher o que você vai comer e o que você não vai comer. Você não pode escolher o que você gosta ou o que você não gosta na Bíblia. Lucas, eu não estou preparado. Deixa eu começar aqui Vou comer a picanha aqui primeiro do cordeiro, depois eu como ali a língua, que é ruim pra caramba. Queridos, se você quer ter preparado, quando o julgamento vir, quando as circunstâncias virem, você não pode escolher que parte do cordeiro você come. Cordeiro é um símbolo de Jesus. Quer ver? Vamos abrir um versículo. Está lá em João capítulo 6, versículo 48. João capítulo 6, versículo 48. Agora que eu vi esse negócio não. Olha Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. O pão você faz o quê? Em outro versículo, Jesus diz assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que a gente tem que comer? A gente come, queridos, a vida de Jesus. Eu sei que a frase é estranha, mas é literalmente. A gente se alimenta da vida, da pessoa de Jesus, da palavra. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus, que se tornou homem,
que nem eu e você, de carne e osso, pessoa vivendo na terra, com imitação de humano, Jesus que se tornou carne, ele foi a total representação da palavra de Deus alinhada na vida de um homem. Isso que a Bíblia diz, e é isso que significa quando a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, que o verbo se fez carne. Que loucura é essa, Lucas? Nunca entendi o que significa verbo se tornar carne. Tu veja, eu preguei sobre isso na Rede Jovem, esse ponto, eu vou fazer esse exemplo de novo aqui, porque isso aqui é uma coisa que pouca gente entende. Vem vocês dois aqui na frente, por favor. Pode vir. Uhum. Ó, você é o verbo e você é a carne. Tá beleza? Você fica aqui, verbo. Você é a carne. Fica um pouco mais atrás dela. Não, você fica um pouco mais na frente. Pronto, um pouco mais atrás. Queridos, olha só. A Bíblia diz que o verbo, você é a carne, o verbo se fez carne, certo? Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? O que é o verbo? O verbo é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, é a grandeza de Deus, é a verdade absoluta, é os princípios do Senhor, é a total soberania de Deus, é a palavra de Deus na maior grandeza da palavra que você possa imaginar, é a palavra de Deus, o verbo. Mas aqui está um corpo humano, um corpo. É um corpo, carne, é um corpo. E a Bíblia diz assim, ó, que o verbo se fez carne. Sabe o que isso significa? Agora, enquanto eu vou continuar falando, você vai vindo para cá, mas devagarzinho assim, ó, e fica um pouco mais para lá. Pode ir mais. Vou ficar bem no meio. Pronto. Agora, enquanto eu vou falando, vocês podem devagarzinho, indo se aproximando um do outro, olhando para frente até vocês chegar aqui no meio. Pode vir, pode começar. E a palavra, ela, em Jesus, ela foi um total alinhamento do que é uma pessoa. Pode parar aqui, uma à frente do outro, só uma atrás do outro. Ó. Isso, pode ficar aqui. Ó. Então, a carne e a palavra, em perfeito alinhamento. Lucas, me ajuda que eu ainda não estou entendendo. Isso aqui significa integridade. Não existia diferença alguma do que Jesus falava e de quem ele era. Não existia diferença nenhuma entre a palavra de Deus e o que Jesus viveu na sua vida. Por isso que, olha que interessante, o versículo faz sentido, né? Uma vez um cara perguntou para Jesus um negócio, Jesus falou assim, mas e o Pai? Como é que faz? Sabe o que Jesus falou? Se você vê a mim, você vê o Pai. Quando você está entendendo a palavra de Deus? Se você vê a mim, aqui está a carne, Jesus está em carne na terra, não está espírito voando, ele está em carne. Só que a palavra perfeitamente alinhada com o corpo humano. Uma pessoa vivendo na terra completamente alinhada com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Aí uma pessoa perguntou sobre o Pai, ele falou, se você vê a mim, você vê o Pai. O que isso significa? Significa que Jesus na terra, ele não veio pregar uma mensagem. Ele veio ser a mensagem. Como você está entendendo? Não faz sentido? Jesus, ele pregou muito, mas o principal não foi o que ele falou, foi o que ele viveu. Hoje a gente lê a Bíblia, a gente lê a vida de Jesus e ele é a mensagem. Por isso que ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, eu não tenho. Ele falou, eu não tenho a verdade, eu sou a verdade. O verbo se fez carne. Não faz sentido, querido? Pode sentar, obrigado. Jesus, ele é a pessoa que alinhou completamente a palavra ao corpo humano. Então, não é exagero a gente dizer que hoje, como cristãos, a gente se alimenta de Jesus. Amém? Amém? Olha, queridos, hoje eu nem pensei nisso, mas hoje a gente vai tomar ceia. Por que a Bíblia diz? Por que Jesus falou? Toma o pão, que é a minha carne, e toma do vinho, que é o meu sangue. O que a gente está fazendo nessa noite, querido? Eu sei que é um símbolo, aquilo ali não vale muita coisa, mas o símbolo de você se alimentar da pessoa de Jesus. Queridos, agora que vem a mensagem, a questão que mexe um pouquinho aí na tua costela, mas é para isso que a gente está aqui nessa noite. Você não pode escolher que parte de Jesus você vai querer ou não. Comunidade Cristã de Otacílio Costa não é uma igreja que escolhe a melhor parte. Não que exista uma melhor ou uma pior. Mas nossa igreja é uma igreja que come o cordeiro inteiro. Amém? A gente
A gente não é assim, Lucas, eu gostei dessa mensagem aqui, mas aquela lá tá me confrontando demais. Aquela lá tá falando das minhas fraquezas. Aquela outra mensagem lá, aquele outro versículo eu não gosto de ler, porque aquele versículo tá falando de uma área que eu não quero mexer, eu ainda não me sinto preparado para mexer na minha vida. Eu ainda não quero mexer nessa área. Sabe, queridos, uma coisa que eu falo com todo carinho, uma das áreas mais difíceis de a gente ouvir na igreja é quando fala, por exemplo, de dinheiro. Mas se você ler a Bíblia fala mais de dinheiro do que qualquer outra coisa quase. Não dinheiro assim para que você seja uma pessoa desequilibrada. A Bíblia está em total equilíbrio sobre como você deve manejar o seu dinheiro. Como o reino de Deus, as pessoas do reino, elas devem ser generosas, abençoar os outros. Como Deus ele dá a capacidade para nós, para que a gente possa abençoar as outras pessoas, a gente possa semear no reino de Deus. Essa aqui, queridos, é uma igreja, a gente não responde por outras, mas essa é uma igreja, eu posso dizer para vocês com certeza que o solo que você está pisando aqui é um solo frutífero. E toda a semente que você jogar nesse lugar vai frutificar no reino de Deus. E é assim que a gente responde. Eu não tenho medo algum de ofertar, de dizimar na minha vida, por quê? Porque eu sei o solo que eu estou jogando a semente. Quando a pessoa tem discernimento sobre o solo, ela joga a semente com alegria. Você tem que saber onde você está pisando, eu não estou falando agora só dessa igreja, você está no reino de Deus. Bom, eu só fiz um adendo aqui, a minha mensagem não é sobre isso, mas vamos voltar para a mensagem. Nós precisamos comer o cordeiro inteiro. Porque aquele anjo, ele não vai vir para saber definir ali se você é crente ou não. Ele vai vir e a pergunta vai ser a seguinte: com que você se alimentou? Tem muita igreja por aí, e eu oro para que a gente nunca seja ela. Que o pastor ou pregador, ele só pega a parte que agrada as pessoas para falar. Só fala de bênção. Muitas igrejas no mundo, elas vivem o seguinte sistema de pensamento. Presta atenção que isso aqui, se você tem isso, tem que ser liberto. Eu preciso que a fé aumente, porque quanto mais fé eu ter, mais eu vou poder tirar de Deus. Mais eu vou tirar bênção, mais eu vou tirar vida, mais eu vou tirar coisa. E não é que está errado. Mas olha o shift que tem que acontecer, olha a transformação que tem que acontecer na tua cabeça. Às vezes a gente aprende que a nossa fé ela tem que aumentar para que a nossa oração, nossos pedidos, eles possam funcionar mais. Queridos, a Bíblia não fala isso. Eu te provo, ela não fala isso. Não vou abrir aqui porque a gente não tem tempo, mas a Bíblia diz assim, sem fé ninguém vai agradar a Deus. Você conhece o versículo? Sem fé ninguém vai agradar a Deus. O cerne da fé não é Deus te agradar. O cerne da fé é você agradar a Deus. Mas o que a gente vê, de certa forma, nas igrejas hoje acontecendo? As pessoas vêm para a igreja e o foco delas é como que Deus pode me abençoar? Como que Deus pode me dar? Como que Deus pode me enriquecer? Como que Deus pode me libertar? Não que esteja errado, não entende errado, queridos, o que eu estou falando. Você tem todo o direito que Deus te deu na cruz do Calvário. A Bíblia diz, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. A Bíblia manda a gente pedir, não é errado você vir na igreja porque você está mal, você vir na igreja porque você precisa de oração, nada disso é errado, não me entenda mal. O reino de Deus é isso mesmo, a gente é igreja, a gente é hospital na terra para ajudar todo mundo, que todos nós aqui precisamos de ajuda. Então não entenda errado o que eu estou dizendo, mas a tua motivação, é disso que eu estou falando, a tua motivação principal em você buscar a Deus, em você querer Jesus, não é o que Ele pode te dar, mas é o que você pode dar para Ele. Esse é o centro da fé. O centro da fé é agradarmos a Deus. Você precisa de fé e que a tua fé aumente para que você agrade o Senhor. Não o oposto. Mas muitas pessoas e igrejas, infelizmente, têm vivido dentro da cultura de pregar e de achar que a fé precisa ter no teu coração para que a tua oração, quando você pede um carro novo, quando você pede uma vida nova, quando você pede uma coisa nova, aconteça. Não que não possa pedir. Vocês estão me entendendo, Cris? Eu estou me sentindo mal porque eu não quero que você saia daqui com essa visão assim que Deus não quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Amém? Deixa eu tentar até melhorar o clima da reunião. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Deus quer te abençoar. Fala com um sorriso. Declara na vida dela. Deus quer te abençoar. Amém? Coloca a mão no teu coração e diz assim, Deus quer me abençoar. Deus quer me abençoar. Fala com um sorriso assim, Deus quer me abençoar. Amém? Deus quer te abençoar. Mas o centro, a motivação de você buscar Deus não é você tirar algo de Deus, é você dar a você mesmo a Ele. E Jesus, Ele é maravilhoso. Ele nunca pediu para você fazer algo que Ele não fez primeiro, porque Jesus, Ele lidera por exemplo.
Primeiro ele morreu e depois ele pediu, agora morra você. Primeiro ele foi para a cruz. Primeiro ele se pregar o homem lá. E depois ele diz, morra para si mesmo. Jesus é show de bola, gente. Você não consegue achar erro no nome. Mas a gente tem que comer o cordeiro inteiro. Levante sua mão direita, queridos. Feche teus olhos onde você está. E diga assim, Jesus, eu quero ser uma pessoa que me alimenta inteiramente de ti. Não só do que eu quero, não só do que eu gosto, mas de tudo o que tu representa. Amém. Esse é um voto que a gente faz, queridos. Amém? Nós não podemos ser o tipo de igreja, porque a cinta está apertando. Eu acho que eu vou sartar fora. Essa semana a célula vão falar daquela coisa lá que eu não estou muito bem naquilo ainda. Então hoje eu não vou na célula. Não, queridos. Nós devemos ser o tipo de gente que olha para o cordeiro inteiro. A parte que é boa e a parte que a gente não gosta muito. Mas a gente come tudo. Amém? Qual é a outra coisa, queridos? Deus ele fala para Moisés instruir o povo como eles deveriam se vestir. Interessante, né? Se você ler lá no capítulo 12 de Êxodo, você vai descobrir exatamente como que Deus queria que todo mundo se vestisse naquele dia. O que isso simboliza? A palavra vestimenta e roupa na Bíblia, ela simboliza caráter, santidade, consagração. Em outras palavras, as suas roupas, elas revelam com o que você tem se envolvido. Não é? Por exemplo, se você estava numa peleia, num dia, de conserto na tua casa. Não, vamos piorar. Você está num dia que você está consertando o teu carro. Que roupa que você vai pôr? Você já põe uma roupa velha mais descartável, né? Aquela que você não tem problema de sujar. Por quê? Porque você vai para a peleia. E de repente, querido, faz de conta que no final do dia que você está terminando de consertar o carro, chega a visita na tua casa. Ela chega lá e te pega assim, tudo sujo de graxa, tudo debulhado, aquelas camisetas, tudo cheio de graxa. A pessoa vai olhar para ti e ela sabe que você estava fazendo o quê? Ela sabe que você estava lidando com o carro. Por exemplo, não é difícil você reconhecer um pintor no final do expediente. Ele pode estar caminhando na rua, ele nem está pintando, mas você olha para ele e diz, aquele rapaz ele é um pintor. Porque você vai ver gota para tudo que é cano na cabeça dele, na cara, na roupa. Por quê? Porque a roupa, ela revela o que você anda fazendo na vida. Não é verdade? E quando a Bíblia fala de roupa, ela está falando, claro, internamente, não está falando do externo, mas internamente está dizendo, como que está o teu coração? Que vem interessante, quando Deus, a parábola do filho pródigo, que é uma história que Jesus inventou para contar um princípio, quando o filho pródigo ele vem, as roupas dele estão como? Estão sujas? Do quê? De coisa de porco. Então a primeira coisa, uma das primeiras coisas que o pai, que é a representação de Jesus, de Deus, porque Deus, quando ele restaura a roupa, ele está restaurando a integridade do homem. Ele está restaurando o caráter, ele está restaurando a santidade, ele está restaurando a pureza do homem. Então Deus, ele olha para Moisés e diz assim, fale com que o povo se vista dessa maneira. Queridos, esses são tempos que nós precisamos buscar caráter, integridade e santidade na nossa vida. Porque Deus está vindo para um povo que precisa se vestir de forma adequada. Se eu e você, nós não nos vestirmos de forma adequada, e você entende que eu não estou falando de outfit, né? Eu não estou falando de roupa por fora. Você pode... Essa roupa aqui, querido, só não passe vergonha, o resto está valendo. Eu confesso para vocês, eu sou bem desprendido assim, com essas coisas de roupa. Às vezes a mãe tem que dar umas mijadas para me vir mais bonito pro culto. Porque às vezes eu me visto assim de um jeito que eu até... Nossa, às vezes eu olho assim, nossa, cara, eu fui assim pro culto. De tão feio que eu tava. Eu tô tentando comprar umas camisas, tal, umas coisas para me parecer mais bonito. Porque eu sou muito desligado pra essas coisas, sabe? Queridos, isso aqui, essa roupa que você põe para vir no culto é bom. O culto é legal que a gente também usa uma roupa nova, né? É bacana o cara ter um lugar para usar roupa nova, né? Não vai usar na segunda. Então, às vezes, o culto, na nossa cultura brasileira, é o que a gente põe uma roupinha assim para tentar. Mas, queridos, pelo menos aqui nessa igreja, e do fato que a gente interpreta a Bíblia, a gente não acredita que pela forma que você parece fora, Deus vai te tratar por dentro. O que a gente acredita é noção na vida. Você não vai assim, eu não vou vir aqui pregar um dia para vocês aqui com a calça tudo suja de tinta. Não, porque eu tenho noção, só isso. Mas se um dia eu vim, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O que eu tenho é etiqueta. Etiqueta a gente precisa ter. Isso fala de você ter noção.
Né? Se você vai num casamento, você sabe que você tem uma etiqueta para ir no casamento. Se você vai no teu trabalho, primeiro dia de trabalho, você se apruma. Por quê? Porque é tudo etiqueta. Agora, no reino de Deus, querido, Deus ele não olha para o teu exterior, Deus olha para o teu interior. Claro, porque você tem noção na vida e noção de etiqueta, você cumpre um pouquinho. Mas Deus ele não está olhando para isso, não. Amém? Então, quando a gente está falando de vestimenta aqui, eu quero ter certeza que você não está entendendo errado. Eu estou falando que nós precisamos nos vestir da forma correta por dentro. Porque vai vir os dias que já estão aí, que nós precisamos, como igreja, se vestir da forma correta. Como é que está a tua santidade? Como é que está teu casamento? Como é que está teu coração? Como é que está a tua vida sexual? Como é que está a tua vida financeira? Como é que estão teus relacionamentos? O que você gasta tempo olhando na TV? Que tipo de site você entra na internet? Que tipo de conversa você tem no trabalho? Que tipo de piada que você ri? Que tipo de e-mail que você recebe, que você olha? As perguntas vão até amanhã. Nós precisamos aprender a olhar para a nossa vida e responder: que roupa que eu estou vestindo? Minhas roupas são limpas? As minhas roupas são adequadas? Outra coisa, queridos, que é muito interessante, Deus ele fala para Moisés a hora que o povo deveria estar acordado. Sabe a hora que Deus manda todo mundo acordar? Meia-noite. Queridos, hoje é mais normal dormir à meia-noite. Por quê? Porque tem TV para ver, tem internet para olhar, tem celular para mexer, tem Facebook para curtir. O pessoal dorme mais tarde. Naquela época, queridos, não tinha nada disso. Então, literalmente, as pessoas iam dormir com o sol e acordavam com o sol. Essa era a cultura geral total. Então, quando Deus ele dá uma ordem para que todo o povo dele se levante à meia-noite, em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Eu quero que você esteja acordado na hora que está todo mundo dormindo. Agora, quer ir mais profundo? Eu quero que na hora que você queria estar dormindo, você esteja acordado. Isso tem um símbolo tão precioso, queridos, no momento profético que a gente vive como igreja na Terra, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Olha no versículo, que a Bíblia diz que Jesus para muitos vai vir como um ladrão, aonde? Na noite. O que é tão especial nesse versículo que está falando da noite? Porque a noite é a hora que está todo mundo dormindo. Mas, querido, se você só tem noção de geografia, você sabe que a noite aqui é dia lá na Austrália. Então Deus não está falando de noite e dia aqui, do sol está batendo na terra ou não. A Bíblia está falando de uma condição interna do espírito humano. Vamos ler um versículo? Provérbios capítulo 6, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. É isso mesmo? Ou a minha versão é muito diferente dessa. 6,9, desculpa, eu falei 8, né? Perdão. Foi uma pegadinha do malandro, desculpa. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Na minha versão fala dormindo. Quando te levantarás do teu sono? Queridos, lembra? Deus não tem problema com quem dorme. Inclusive a Bíblia diz que ele dá aos seus amados enquanto dorme. Claro que Deus ele não quer que você seja preguiçoso e não cumpra as suas responsabilidades na vida. Mas Deus não tem problema com gente que dorme. Uma vez um cara chegou e disse assim: nossa, Lucas, rapaz, que coisa, eu tô me sentindo tão mal. Porque eu fui orar ontem, coloquei o relógio para orar, estava lá ajoelhado, lá lendo a Bíblia, não aguentei, quando eu vi dormir, acordei no outro dia com a cabeça babando a Bíblia. Aí a pessoa está com um sentimento de culpa. Eu vi um pastor um dia falando assim, olha, eu não sei se Jesus fica bravo com quem dorme quando está orando, mas eu nunca fiquei bravo quando um filho estava conversando comigo e ele dormiu nos meus braços. Queridos, a gente tem uma imagem de Deus assim muito ruim, que a gente não conhece direito. Deus não tem problema com quem dorme, gente. Não estou falando para você bacalhar, mas o que eu estou dizendo é que a gente pensa umas coisas erradas de Deus às vezes. Mas, então entenda, Deus não está falando de um sono do corpo, Deus está falando de um sono do espírito. Isso aqui dá uma mensagem até meia-noite se quiser. Mas se a gente analisar o que é a igreja estar dormindo hoje, sabe, na minha opinião, qual é uma das coisas que mais
define uma pessoa cristã que vive na luz de Cristo dormindo é a palavra indiferença. Você vive, Jesus está dentro de você, mas você não está nem aí para os outros. O mundo está indo para o inferno, mas você nem pensa em como você vai fazer para salvar o mundo. Isso se chama indiferença, se chama você ver uma situação e você não está nem aí para ela. Indiferença é você ver uma necessidade e você não se levantar para você suprir. E Satanás, ele quer tapar os olhos da igreja para que a igreja seja indiferente. Quando a Bíblia diz, acorde. Eu sei que é meia-noite. Eu sei que você não queria estar acordado. Mas essa é a hora que a gente tem que se acordar. Porque o teu corpo, por causa da hora, vai mandar você dormir. Mas o povo de Deus, que tem discernimento sobre o tempo que vive, vai levantar e vai estar bem acordado. Se precisar, a gente vai dar uns tapas na cara, mas a gente não vai dormir. E o que simboliza eu e você estar dormindo? Na minha opinião, uma pessoa que está acordada é uma pessoa de consciência, de revelação e de entendimento. Ela tem entendimento sobre a sua situação, ela tem consciência sobre a realidade. Ela sabe o que está acontecendo. E porque ela sabe, ela está agindo. Fala comigo, agindo. Agindo. Quem age é quem está acordado. Quem está dormindo é quem está inconsciente. Não é assim? Às vezes, nossa, uma coisa que eu agradeço muito a Deus é pelo sono que Deus me dá. Eu tenho um sono tão de qualidade, tem dia que eu paro de existir no meio do sono. Quem já dormiu assim, que você deixou de existir no meio do sono, parece que você para de existir e quando você acorda você volta a existir. Já aconteceu isso contigo? É tão profundo o sono, mas é tão... A ideia sabe o que eu tô falando. É tão profundo o sono, rapaz, que você parece que você para de existir durante aquelas horas. Já aconteceu isso comigo. Sabe que eu tô brincando, né? Mas é literalmente esse o sentimento. Mas qual é um dos símbolos do sono? É a inconsciência. Você está dormindo, você não está consciente sobre o tempo. Ou você dorme assim, passa as horas certinho do jeito que você está acordado. Não. Tem dia que você olha no relógio, meu Deus do céu, deve ser 3 da manhã. Você olha no relógio, é 8 da manhã. Tá na hora de levantar. Por quê? Porque o sono, ele te deixa fora da consciência do tempo e de muitas outras Quem aqui já avacalharam contigo quando você estava dormindo? Tacaram uma pá de dente na cabeça, alguma coisa. Por quê? Porque quando você está dormindo, você não está vendo o que está acontecendo, você não está percebendo o ambiente. Entendeu? Agora, traz isso para o reino espiritual. O que é uma igreja dormindo? Satanás está batendo pá de dentro na tua cabeça, tá brincando? Mas uma igreja que está dormindo é uma igreja que não tem discernimento sobre os tempos, sobre a verdade, sobre o que está acontecendo, sobre o que não está. É uma igreja indiferente, que não vê as necessidades do mundo, que não se levanta para suprir as necessidades do mundo. Por último, Moisés ele fala, pegue aquele sangue e coloque nos umbrais da porta. E isso simboliza a fé, simboliza o nosso sacrifício pelo Senhor Jesus. Ele foi o sacrifício definitivo, mas a Bíblia diz, todo aquele que perder a sua vida, achará. O sangue que a gente mostra hoje, queridos, para Jesus, é o nosso próprio sangue, o nosso sacrifício. Não precisa sair uma gota de sangue do teu corpo. É um símbolo do sacrifício que eu e você nós temos todos os dias da nossa vida. Para entregar a nós mesmos, é um versículo bíblico, só estou repetindo. Nós entregamos a nós mesmos como sacrifício agradável ao Senhor. Amém? Então, vamos ler 2 versículos e a gente vai acabar. Mateus capítulo 16, versículo 24. Depois a gente abre o outro. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Em outra versão diz, morra para si. Tome a sua cruz e me siga. É isso que Jesus está dizendo para nós. Outro versículo está em 1 João capítulo 1, versículo 7. E a gente vai finalizar com ele. Pegou lá? Quer que eu fale de novo? Deixa eu abrir aqui que eu também me esqueci. 1 João 1, 7.
1 João 1,7. Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, esse sangue do Cordeiro simboliza o sangue de Jesus que lava a nossa vida, que nos purifica de todo pecado e que a gente teve acesso por causa do nosso sacrifício em entregar nossa vida para o Senhor. Então, queridos, eu não sei se vocês... Essa mensagem que eu preguei hoje foi um tanto diferente do jeito que eu prego. Hoje eu usei bastante figura de linguagem. Geralmente não prego tanto assim, mas eu não sei se você consegue entender a importância do que eu preguei aqui hoje à noite. Queridos, a gente está no final dos tempos. Eu não estou dizendo que 1000 anos atrás isso não era verdade. Tudo que eu estou pregando hoje aqui sempre foi verdade, sempre vai ser. Mas a questão é que nós precisamos discernir o tempo, porque quando você discerne o tempo, você sabe o que você faz. E esse versículo é claro. Sempre quando Deus ele vem para o seu povo, sempre quando Deus está prestes a fazer algo, nós precisamos aprender a comer da forma correta, se vestir da forma correta, estar acordado na hora correta e beber do sangue da forma correta. Colocar o sangue sobre a nossa vida. É a nossa fé. Então hoje o que eu gostaria, é que nós pudéssemos orar. Finalizando, claro que a gente vai ter um momento de ceia agora, mas que nós pudéssemos orar para que essas perguntas sejam feitas hoje para você. Queridos, um dia, eu não quero assustar você, mas um dia, e essa responsabilidade está principalmente sobre os líderes, sobre os pais de família, sobre líderes na igreja, sobre líderes na sociedade. Essa responsabilidade primeiro recai sobre os líderes. E um dia, eu creio que Jesus ele vai fazer essas perguntas para a gente. Porque quando o anjo ele chega, claro que agora eu estou usando figura de linguagem porque não foi assim, o anjo não batia em porta por porta. Mas imagine se ele batesse. Esse anjo, ele não bateu na porta lá para dizer assim, e aí, beleza, como é que estamos, o que você tem para mim hoje aí? E você chega, não, ó, eu não preparei um cordeiro. Rapaz, mas eu fiz uma picanha. O que esse anjo vai dizer? Naquele dia, se não o anjo batia na tua casa, não adiantava você dizer assim, não. Eles não acordaram ainda, mas calma aí que eu já vou acordar. Não adianta. Queridos, esses versículos, eles falam claramente da figura espiritual da igreja nos dias de hoje. E como nós precisamos aprender, como nós precisamos despertar para ser a igreja que Jesus quer que a gente seja nesses dias. Esse anjo, quais as perguntas dele? Com o que você se alimentou? Como você está vestido? Você está acordado? Tua família está acordada? Tua igreja está acordada? Queridos, eu vou me pôr como primeiro da fila e aí você toma isso pro jeito que você quiser. Eu, como líder dessa igreja, claro que é o nosso líder, o pastor Hugo, mas Deus me colocando na frente dessa igreja, quando eu prego isso que eu estou pregando, ou quando eu leio isso que eu estou lendo aqui, vem um temor na minha vida. Mas um temor, porque eu tenho certeza que um dia eu vou estar diante de Deus e Deus vai perguntar para mim, Lucas, com o que você alimentou a comunidade cristã de Otacílio Costa? Você deu o cordeiro inteiro para eles? Ou você ficou cortando só a partezinha que o titio gostava, só a partezinha que a Graça gostava? Com o que você alimentou a igreja? Quantos estão entendendo, queridos? Como isso é sério? Vai chegar o dia que Deus vai perguntar para mim, e aí, como que você vestiu? Quais foram as vestimentas que você lançou sobre o seu povo? Vai chegar o dia que Deus vai chegar para mim e vai dizer, e aí, tua igreja está acordada? Ou eles estão dormindo, eles estão vivendo para si, eles estão apáticos, procurando seus próprios interesses? Eles estão conscientes da verdade? E eles estão andando na verdade? E aí, Lucas, será que a sua igreja ela está lavada no sangue? Será que a fé deles está em Jesus? Ou eles estão usando amuletinho de sorte? Ou eles estão cheios de imagem dentro de casa? Ou eles estão adorando dinheiro? Ou eles estão adorando outras coisas? Quem é o Deus que eles estão adorando? Queridos, eu me botei como primeiro da fila, agora eu vou jogar a responsabilidade sobre você. Como que está a tua família? Como que estão os teus filhos? Do que você tem alimentado os teus filhos? Do que você tem vestido os teus filhos? Eu não estou falando de roupa. Eles estão acordados? Qual é a fé deles?
Deus, queridos, Ele tem, independente de qual seja o seu ministério, como Deus vai te usar, mas Deus, Ele tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida para você influenciar, para você levar Jesus. A pergunta continua sendo a mesma: por que você tem alimentado eles? Como eles estão vestidos? Eles estão acordados? Queridos, essa é uma responsabilidade da igreja. Um dia, eu não estou falando isso aqui para te assustar, mas a gente tem que ser correto naquilo que a gente fala. Nós temos uma responsabilidade nessa cidade. Mas eu tô louco de faceiro, de alegria, porque quando eu olho para essa responsabilidade, eu quero. A responsabilidade é ganhar esse povo para Jesus. Daqui a pouco vão estar tudo ali na praça, adorando sei lá o quê. Mas eu assumi essa responsabilidade para mim. Eu quero ser uma das pessoas que Deus vai usar nessa cidade para que milhares de Otacílio Costa conheçam a Jesus e vá para o céu junto com a gente. Mas é a responsabilidade, meu irmão. Nossa igreja não vai ser a igreja que vai escolher o que vai comer, não. Te falo com muito carinho. Mas se você é daquelas pessoas que diz: Lucas, eu só quero olhar para uma parte do evangelho, essa aqui eu não quero, talvez essa não seja a sua igreja. Você deve procurar outra. Porque essa igreja é a igreja que vai comer o cordeiro inteiro. É esse o entendimento que nós temos que ter, queridos. É isso que a gente tem que levar a verdade para essa cidade, porque a verdade ela liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não adianta a gente gastar tempo com meia verdade. É a verdade e ela vai trazer libertação. Então eu não sei até que ponto que você entendeu o que eu estou querendo dizer nessa noite, mas essa é uma mensagem de opa! Lembra? Lembra, Lilis? Olha para a pessoa que está do seu lado de novo e diz assim: olha, agora eu estou entendendo melhor. Opa! Fala para ela: opa! Meu irmão, a gente tem que olhar para o negócio do jeito que ele é. Fica de pé onde você está, querido.